Olá, começa agora mais um Beneficência na TV e no programa de hoje, a cor da saúde roxa, vamos falar sobre uma doença autoimune e inflamatória que é o lúpus. E ainda você vai conhecer os bastidores da nutrição. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV vai falar hoje sobre a lúpus, uma doença autoimune de origem inflamatória que atinge vários órgãos. E eu converso com ele, que é coordenador aqui da nefrologia da Beneficência, Dr. Bruno Vieira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cris. Muito obrigado pela honra aí. Imagina, eu que agradeço a sua participação aqui. Doutor, o que vem a ser lúpus? Então, lúpus é uma doença autoimune, tá? Inflamatória, tá? Que também é conhecida como a doença de miofaces. Por quê? Porque ela pode acometer qualquer órgão do nosso organismo. Tá? Ela provoca uma reação inflamatória, causando a deterioração e a lesão desse órgão. Tá? Ela está intimamente relacionada com a minha especialidade, com a nefrologia, porque a gente tem um tipo de lesão renal proveniente do lúpus, tá? Que é a glomerulonefrite lúpica. Então, muitos pacientes acabam procurando a gente no consultório, encaminhado dos hematologistas, os cardiologistas, as dermatologistas, quando já possui essa alteração da função renal devido à doença. A senhora até falou que tinha uma curiosidade sobre o nome, sim, né? Sim, lúpus muitas pessoas acreditam, assim como a hanseníase, né, que tem sua característica de faces leonina, né, que lúpus vem porque o paciente fica com a cara de um lobo. E isso não tem nada a ver, isso é um mito. Tá? A doença lúpus, a etiologia do nome lúpus, né, que é lobo em latim, acaba traduzindo a agressividade que essa doença tem. Tá? Então ela é tão agressiva quanto uma matilha de lobos. São vários tipos de lúpus. Sim, a gente tem o lúpus cutâneo, tá? Que daí é encargo da dermatologista, tá? Que tem seus subtipos. E o lúpus eritematoso sistêmico, que é o tópico da nossa conversa, que aí sim é uma doença autoimune sistêmica que atinge qualquer órgão do nosso organismo. Já que o senhor falou da pele, né, da parte Nós vamos dar uma paradinha, eu vou chamar a dermato, que ela vai falar um pouquinho. Então eu vou chamar a doutora Maria Augusta Bolzan, dermatologista, que vai falar um pouquinho sobre a lúpus na pele. Oi, Cris. Falando então sobre o lúpus e a pele. O lúpus, ele pode acometer a pele de algumas maneiras. Ou ele pode vir junto de um lúpus que acomete órgãos internos, ou então ele pode ter um acometimento exclusivamente cutâneo, ser um lúpus que pegue só a pele e muitas vezes o cabelo também. Nesses casos, ele vai ser chamado de lúpus cutâneo crônico ou também lúpus discoide. O que ele pode fazer são algumas manchas que normalmente podem ser vermelhas, muitas vezes brancas, que pegam algumas áreas do rosto, às vezes pode pegar essa região aqui e também pode acometer muitos cabelos, levando a quadros do cabelo ficando mais fininho, mais quebradiço e muitas vezes alopécia, que é a perda mesmo do cabelo, muitas vezes também levando a cicatrizes. O mais importante no tratamento do lúpus, além, é claro, de medicações orais e tópicas, é a proteção solar, porque o sol piora muito a doença. Então, usar muito protetor solar, não só protetor químico de passar, como a proteção física, com chapéu, guarda-sol, boné, é fundamental para que a doença não piore. Então, se você notar que estão aparecendo algumas manchas vermelhas, normalmente elas começam bem avermelhadas, depois elas vão evoluindo para ficar meio esbranquiçadas, às vezes totalmente sem pigmento, às vezes totalmente sem pigmento, mas com uma bordinha mais escura. Se notar algumas falhas no cabelo ou quedas de algumas áreas do cabelo, levando a quadros de alopécia, em que você não nota crescimento de novos fios. Se você nota que às vezes essas manchinhas que costumam aparecer pioram muito quando você pega sol ou quando está exposto ao ar livre, é importante procurar um médico, é importante procurar um dermatologista, porque isso pode ser o lúpus. E aí é necessário, às vezes, fazer uma biópsia, um exame mais apurado para ver se é a doença ou não. Obrigada, doutora Maria Augusta. Continuando aqui com o doutor Bruno, o senhor falou desses tipos. Agora, e os sintomas? Então, os sintomas são os mais variados possíveis, tá? O paciente pode ter desde febre de origem indeterminada, uma febre que não consegue se achar, um foco infeccioso, dores articulares, miosite, ou seja, dores musculares, tá? Alterações específicas de cada órgão, tá? Então, xixi com muita espuma,
algumas outras alterações do ponto de vista cardíaco, pulmonar, o paciente pode ter derrame pleural e aí ter seus sintomas relacionados, falta de ar, cansaço. Tudo isso depende de onde o lúpus está atacando, depende de qual o envolvimento orgânico, qual órgão está envolvido para direcionar os sintomas. E ele é um difícil diagnóstico? Porque, por exemplo, o senhor falou da urina com espuma e também pode levar a pessoa para achar que eu tô com diabetes, porque acaba confundindo também. Sim. Acaba confundindo. O diagnóstico do lúpus é um diagnóstico que tem que ser feito por um clínico experiente ou pelo especialista, né? Geralmente é dado pelo dermatologista, o reumatologista, às vezes o cardiologista ou o próprio nefrologista. Tá? E ele é baseado no Colégio Americano dos Reumatologistas e são 11 critérios que definem o lúpus, onde o paciente tem que ter pelo menos 4 desses critérios para a gente poder definir que esse paciente tem lúpus. Quais são os exames que... Então, a gente precisa das provas inflamatórias, então VHS, PCR, tudo, um hemograma, função renal, tá? A gente precisa da proteinúria, tá? Investigando a parte de acometimento renal. A gente precisa dos autoanticorpos, tá? Que daí sim é o grande screening, a grande triagem para a gente pensar em lúpus. Quais são os fatores de risco, doutor? O fator de risco principal é você ser mulher, tá? Eu ia chegar aí. Por que a mulher é mais comum? Não tem uma etiologia, não tem uma definição por que é mais comum essa doença acometer mulher. Mas a gente sabe, os hormônios estão envolvidos, tá? Hormônios sexuais estão presentes, tá? Estão envolvidos, o fator de desenvolvimento, são fatores de risco para desenvolvimento da doença, mas não é a principal etiologia do porquê que a mulher é acometida. A gente sabe que a taxa é de 9 mulheres para cada um homem. Porém, quando a gente tem um homem acometido, a doença tende a ser sempre mais agressiva nos homens. Certo. Então o senhor falou que primeira coisa é ser mulher, Sim. Né? Existem outros fatores? Outra, jovem, né? Está na fase ativa, por isso que é uma doença que tem um grande impacto na sociedade. Por quê? Porque ela acaba atingindo a faixa do adulto jovem, da pessoa que trabalha, né? Na faixa entre os 15 e os 40 anos de idade. Mas pode acometer idoso? Pode acometer idoso, assim como pode acometer crianças, mas a faixa mais comum é na fase produtiva da vida, entre os 15 e os 40 anos de idade. Agora, doutora, a pessoa ela já nasce com essa predisposição? Sim, já nasce. A gente sabe que no lúpus a gente tem fatores genéticos envolvidos, tá? É baixo o percentual genético envolvido, mas existem fatores genéticos que facilitam, né, que favorecem o aparecimento da doença. O remédio, alguns remédios também pode ocasionar? Também podem ocasionar. Outra causa são remédios que desenvolvem lúpus. A gente tem alguns muito famosos, tem a antipertensiva, a hidralazina, por exemplo, é um medicamento fortemente desenvolvedor da doença. Já que o senhor falou que a maior parte é mulher, uma mulher que ela tem lúpus, ela pode engravidar? Ela pode, desde que ela esteja na fase de remissão da doença. Tá? O que seria isso? A fase da remissão da doença é onde você não encontra a atividade inflamatória da doença na paciente. Tá? É onde os sintomas são muito bem controlados e a atividade inflamatória na paciente está bem controlada. Agora a gente sabe que a gravidez a paciente vai estar em exposição de diversos hormônios e a tendência pode ser do desenvolvimento do lúpus. Essa gravidez é uma gravidez de alto risco e deve ser acompanhada de perto, tanto pelo médico assistente da paciente, quanto por um GO especialista em gravidez de risco. Quais são as complicações que o lúpus pode acabar ocasionando? Então, o lúpus ele depende do órgão que ele está cometendo. Na sua área, por exemplo, na área renal, né? Então, na minha área, o lúpus pode causar desde pequenas alterações urinárias até uma síndrome nefrótica mesmo, que caracteriza a glomerulonefrite lúpica. Tá? A glomerulonefrite lúpica ela é estadiada de acordo com a OMS em 5 estágios, tá? E isso é variável entre as diversas fases de remissões e atividade da doença. Então, um paciente que teve um tipo de glomerulonefrite lúpica não vai ser sempre aquele tipo que vai acometer ele. Ele pode variar entre os tipos de glomerulonefrite. Não tem cura? Não tem cura, mas tem controle. Tá.
Tá? A doença, hoje nós temos diversos recursos terapêuticos para manter a doença bem controlada. Tá? Agora depende muito do cuidado do paciente também, da adesão do paciente a esse tratamento. Agora, doutor, já que o senhor falou de tratamento, qual é o tratamento? Então, o tratamento é baseado dependendo do órgão em que a doença está acometendo. Tá? Não existe um tratamento global para o lúpus, deve ser específico para cada atividade da doença, mas ele é baseado geralmente no uso de corticosteroides, tá? Em alguns casos de acometimentos articulares pode-se usar alguns antimaláricos, como por exemplo a hidroxicloroquina. Tá? Em alguns casos também as novas evidências científicas já demonstram a eficiência dos imunobiológicos no tratamento do lúpus. Doutor, fazendo um tratamento corretamente, procurando o médico, está sempre acompanhamento médico, a pessoa pode ter uma vida normal. A pessoa tem uma vida bem controlada, com a doença bem controlada, mas essa doença, a característica dela são fases de remissão e fases de atividade. Então, mesmo com acompanhamento médico, algumas fases de atividade podem levar o paciente a internar, tá? Ou necessitar de cuidado médico mais intensivo. Tá? É muito importante ressaltar que a maior mortalidade, né, na doença provém não da doença em si, mas de acometimento por infecções secundárias e também por doenças cardiovasculares. Ok. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Beneficência na TV. Espero poder contar com a sua participação mais uma vez. Então, deixa o seu recado para aquela pessoa que tem lúpus, que está recebendo um diagnóstico e que está com medo, com aquela confusão. Eu tenho medo, vou morrer, não vou morrer, será que eu posso ter uma vida? Deixa o seu recado. Bom, com o lúpus você deve seguir à risca o tratamento do seu médico, tá? Acompanhar sempre com o especialista, procurar sempre os especialistas no caso do acometimento específico de algum órgão, tá? Não se expor ao sol, tá? Porque a gente sabe que os raios ultravioletas têm favorecimento na atividade da doença, tá? E tomando os remédios direitinho, cuidando e acompanhando com o médico, a doença tem um bom controle, você terá uma vida, praticamente, uma vida não normal, mas uma vida com qualidade. Ok. Doutor, obrigada mais uma vez. E você não saia daí, você vai acompanhar agora uma matéria muito legal, conhecer um pouquinho dos bastidores da nutrição aqui da Beneficência Portuguesa. Estou aqui no serviço de nutrição e dietética da Beneficência Portuguesa. Ao meu lado, a responsável, a nutricionista Mayara Rodrigues. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, Cris, e você? Tudo jóia. Melhor agora que a gente está aqui nesse setor. E eu quero saber como é que funciona, porque o serviço de nutrição atende não só os pacientes e acompanhantes, mas também funcionários, a diretoria, né? Os médicos. Eu queria que você falasse sobre o serviço aqui de nutrição. Bom, o nosso serviço de nutrição atende, como você já disse, os pacientes, os acompanhantes, os médicos, a diretoria, os funcionários, e também nós elaboramos COFs também, quando tem festividades também na instituição, também somos nós que elaboramos. O serviço funciona 24 horas, tá? Ele não para. Nós temos para o funcionário também o jantar, também para o funcionário, além do paciente e dos acompanhantes. Agora, que horas que começa? Por exemplo, que horas é o café da manhã dos pacientes aqui? O café da manhã dos pacientes é servido das 7 às 9 da manhã. O almoço é servido das 11 à 1 da tarde. O lanche da tarde das 2h30 às 3h30. O jantar das 17 às 18h30. E a ceia dos pacientes a partir das 9 horas até umas 23 horas da noite. Por que tão cedo? Almoço às 11, jantar às 5h30 da tarde. Por que tão cedo? A produção ela começa muito cedo, né? Os cozinheiros eles já chegam 7 horas da manhã já iniciando a produção. Então a gente serve cedo mesmo por conta do risco também de que a gente fala de que é tempo e temperatura. Quanto mais tempo o alimento se encontra fora da temperatura ideal, maior o risco de proliferação de micro-organismos não desejáveis para aquele alimento. E o paciente ele já se encontra, né, num estado
com a imunidade, né, mais baixa, então por isso a gente opta sempre por estar servindo a refeição antes. Agora, quantos funcionários tem aqui? Além dos nutricionistas, mas tem chefe de cozinha, quantos funcionários conta aqui? Ao todo são mais ou menos 48 funcionários. Nós temos as nutricionistas, as técnicas de nutrição, as copeiras, o estoquista, o açougueiro, os cozinheiros. Temos um chefe de cozinha, que ele é gastrônomo. A gente faz tudo com muito amor, né? Nós somos uma família aqui, então todo mundo se dá muito bem com todo mundo, a gente brinca mesmo. E a gente também trabalha muito a questão da humanização aqui no hospital. Então isso também, além de pensar, né, na humanização com os pacientes, a gente também pensa na humanização com o próprio funcionário. Isso é importante. A gente já mostrou no Beneficência na TV até uma palestra falando sobre humanização e o palestrante até comentou, porque a humanização ela começa desde a recepção e vai até o departamento financeiro, a diretoria, enfim. E essa humanização tem que haver também até entre os funcionários, entre a equipe médica, de enfermagem e como você falou aqui na nutrição. Agora, Maiara, cardápio. Como é que é feita a escolha do cardápio? Porque aqui no hospital a gente tem pacientes que são hipertensos, outros estão infartados, outros estão pacientes oncológicos, eles não podem comer a mesma coisa, né? Existem algumas regras. E além disso, vocês também servem alimentação para acompanhante, para os funcionários. Como é que é feita a elaboração do cardápio? O cardápio é elaborado pelas nutricionistas, por mim e com apoio também do chefe de cozinha. A gente divide em duas partes, né, que a gente chama de cardápio da geral, que são os pacientes que não têm restrições, são os acompanhantes, são os funcionários. É lógico que alguns itens que a gente consegue servir para o funcionário não é servido para o paciente, como por exemplo uma carne de porco, a gente costuma restringir para o paciente, até porque o paciente está às vezes num estado mais inflamado. E tem o cardápio da dieta, que a gente chama, aí que entra todas as dietas específicas. Para diabetes, a dieta hipossódica, a dieta pastosa, para gastrite e assim vai. Agora, você falou também a gente estava conversando antes da entrevista, que teve um paciente que ele não podia nada com glúten e vocês criaram um pão aqui, vocês pegaram uma receita e fizeram um pão para esse paciente. Sim, exatamente. Internou um paciente aqui, ele é celíaco, né? Então não pode consumir nada que tenha glúten, ele também é intolerante à lactose. E a gente ficou pensando em como elaborar uma receita diferente de um pão para ele. E foi pesquisando na internet, adaptando a receita ali e aqui, e saiu esse pão, ficou muito gostoso, o paciente adorou, foi muito bem aceito. E, no entanto, que ele está comendo pão até hoje. Agora, Maiara, aqui a gente sabe que tem pacientes particulares, de convênios e também do SUS. Existe alguma diferença na alimentação? Não existe nenhuma diferença. A refeição, tanto para o SUS, como para os particulares, como para os convênios, é igual. Tanto no café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Maiara, obrigada mais uma vez por atender aqui o Beneficência na TV. Eu quero deixar um convite que a sua próxima participação, eu quero que você, aproveitar que a gente ainda está no verão, que você dê uma dica de uma alimentação saudável que a pessoa pode fazer em casa. Tá bom, pode deixar, Cris. Muito obrigada pelo convite. E agora ele que é responsável aqui pela preparação dos pratos, de todo o almoço dos funcionários, o almoço dos pacientes, o chefe de cozinha, o senhor José Nascimento, ele que é formado em gastronomia, chefe de cozinha de uma beneficência portuguesa. Que responsabilidade, hein? É grande, a responsabilidade é grande. Se tratando de pacientes, né, funcionários, a diretoria, os médicos, todos eles nós preparamos as refeições deles, né? Qual é o ingrediente principal para se fazer a alimentação de todo mundo aqui da Beneficência? O ingrediente principal é gostar de cozinhar para eles. O senhor gosta de cozinhar mesmo, né? Gosto um pouquinho. Já faz mais ou menos uns 40 anos que eu cozinho, então, uns 35, 40 anos, então acho que tem que gostar. Para estar esse tempo todo, né, nessa área, tem que a gente gostar mesmo. E o senhor é formado em gastronomia, né? Eu me formei já faz uns 10, 15 anos já. E depois fiz pós-graduação no Senac também.
Mas eu continuo estudando, porque a gastronomia, assim como qualquer outra profissão, não pode deixar de estudar. Agora, quantas pessoas acompanham o senhor ali na cozinha? Porque o senhor comanda, o senhor coloca a mão na massa, a gente chegou aqui, ele estava com a mão na massa, mas tem os seus ajudantes também. Nós temos um quadro de 4 cozinheiros, né? O açougueiro, as pessoas que tomam conta do garfo de manjer, ou seja, da salada, estoquista. Nós temos aí aproximadamente, não contei, mas aproximadamente umas 15 pessoas na produção, né? Diretamente ligadas à produção. O senhor começa a que horas a cozinhar aqui? 7 horas. 7 horas da manhã e vai até? Até às 19 no momento, né? Eu estou cobrindo férias. Nós estamos gravando aqui numa sexta-feira, são exatamente 6h30 da tarde. E ele estava com a mão na massa lá, estava preparando o que? A sobremesa? Isso, uma sobremesa para amanhã. Que vai ficar pronta de hoje para amanhã, sábado. Algum prato que o senhor gosta mais de cozinhar? Todos. Agora, tem um que o senhor vai começar a dar umas dicas. Aliás, em breve ele vai estar mostrando, a nutricionista também vai falar uma dica sobre um prato saudável, principalmente agora no verão, e ele vai ensinar a preparar. Mas eu já quero fazer um pedido especial, que qualquer hora o senhor ensine a fazer uma farofa que é feita aqui, que é muito boa. A farofa completa que nós preparamos aqui? As duas, tem a completa e tem a com couve. E tem a com banana. Essa eu não conheço. Você vai conhecer então em breve. Então, tá certo. Em casa o senhor cozinha também? Minha esposa tem uma rotisseria, então eu fico com ela na rotisseria, ajudando ela. Lá no Guarujá, lá em Seara. Eu converso com o veterinário Eduardo Filetti. Diz uma coisa, no caso da pet terapia, como é que você, como veterinário, vê para os animais, acha da importância de estar fazendo um trabalho desse dentro de um ambiente hospitalar? Eu vejo com muito bons olhos, que é uma tendência mundial, né? Começou em alguns países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Eu acho que é uma coisa muito interessante, lógico. Temos que tomar os cuidados. O animal ser vermifugado, o animal estar com a vacina em dia, o animal estar livre de doenças infecto-contagiosas e parasitárias, lógico, não ter pulga, não ter carrapato, não ter piolho. É um animal que tem que estar todo bonitinho, todo com a saúde em dia, com tudo atestado, tudo direitinho, passar por uma supervisão, exame de sangue de 6 meses, todas as vacinas, como eu já falei, enfim, está tudo em dia para que ele possa entrar num ambiente hospitalar e não causar nenhum prejuízo, né? Já que não é o convívio que causa prejuízo, mas o convívio com pessoas debilitadas, né? Não é um cachorro que tem uma verminose que vai passar por uma pessoa sadia, mas uma pessoa debilitada muitas vezes pode correr um risco um pouco maior. É um risco muito pequeno, mas pode correr um risco. Então, um animal estando dessa condição, eu acredito que seja muito bom, né? A gente vê a alegria, né? Principalmente de crianças em hospital, pessoas da terceira idade, da melhor idade, pessoas que estão muitas vezes, às vezes com doenças terminais, pessoas que estão com tratamentos avançados. Eu acho que é muito bacana, acho que diverte as pessoas, eu acho que dá um up também para a cura. Agora, existe alguma raça específica que é mais aconselhável para fazer isso ou qualquer raça? Olha, o labrador é um cachorro meio grandão, assim, meio tal, mas ele é muito bonzinho. O Schnauzer também tem sido usado, Cocker Spaniel, desde que seja manso, Yorkshire, Lhasa, Maltês, né? Tem as raças que têm um domínio mais fraco. Até o próprio Fox Paulistinho eu nunca vi, mas acho que é uma raça bacana, tal. Tem que ser um cão que interaja nas pessoas, né? E não tem aquele pula-pula, não fica pulando. Já pensou uma pessoa de idade, numa cadeira de roda, o cachorro pula, pode causar uma lesão vascular, tudo. Uma criança com um tubo de oxigênio, tomando oxigênio, de repente pode mexer nos fios, tal. Cachorro, de uma certa maneira, tranquilo, bacana e um cachorro bem equilibrado. Lógico que passa por um treinamento para ele chegar no hospital e não fazer suas necessidades ali, para ele chegar no hospital e não ficar pulando nas pessoas. Então é uma série de condutas que com o tempo você vai conseguindo selecionar alguns animais que se enquadrem para esse tipo de tratamento. Fevereiro, março, chuvas constantes, enchentes. Recentemente tivemos um caso aqui na Baixada Santista de
óbito por causa de leptospirose. E quem vai falar do assunto é o doutor Di Renzo, que é chefe aqui no PS da Beneficência Portuguesa. Doutor, nós estamos num período de que tem que ter um alerta em quem atende em pronto-socorro, como o senhor mesmo disse antes da entrevista, por causa da leptospirose, né? Com certeza, nós tivemos chuvas fortes, inundação nas cidades da Baixada. A leptospirose tem um período de incubação que pode ir de 1 a 30 dias, então nós estamos dentro do período de incubação, pode aparecer sim mais casos de leptospirose e o pessoal médico, enfermagem que trabalha em PS tem que estar alerta para isso. As pessoas têm que estar com sintomas, procurar o hospital, já que a leptospirose, o início dela pode ser com sintomas os mais simples possíveis, como febre, vômitos e principalmente dor muscular. Então, na presença de sintomatologia não identificada, tem que se procurar médico, atendimento médico em área de urgência. O senhor falou de dores muscular, febre. Esses sintomas podem ser confundidos até com a dengue também, que a gente também está nessa época, né, doutor? Então, o principal diagnóstico diferencial que tem que se fazer da leptospirose é com dengue. Esse diagnóstico é clínico, esse diagnóstico feito pela consulta, pela história que se conta, é feito também por exames. A dengue tem mais dor articular, e a leptospirose tem mais dor muscular, principalmente na área de panturrilha das pernas, a barriga da perna. Mas, de qualquer forma, é um diagnóstico diferencial feito por médico, então tem que se procurar atendimento. Não se pode menosprezar o sintoma. E é importante a pessoa que procurar o pronto-socorro falar que teve em contato com a água, né? É um dado importantíssimo de história, havendo contato com a inundação, com a água, com a área de valeta, tudo mais, a pessoa tem que dar esse dado de história, que isso pode direcionar e facilitar o diagnóstico. E tem cura, doutor? Tem cura, mas mata. Tem que deixar isso bem claro. De cada 10 pacientes que têm a forma mais simples da leptospirose, 10% podem falecer. Das formas graves, essa taxa de mortalidade pode subir muito, pode subir até para metade dos pacientes. O grande complicador da leptospirose é a insuficiência no fígado que ela causa, mas principalmente a insuficiência renal. Se isso acontecer, a gravidade desses casos é muito acentuada. Aquela cor amarelada, porque o senhor falou que atinge o fígado, a icterícia, ela também acaba aparecendo no paciente com leptospirose? Aparece, pode começar no início dos primeiros dias de doença a não ter a cor amarela, a icterícia, e pode estar evoluindo a leptospirose. Ela pode aparecer durante a evolução e ela já indica que o caso já é mais sério ainda e merece ser tratado com mais rapidez. Ok. Doutor, principais cuidados que a pessoa que não tem como deixar de ter contato com a água porque a casa encheu ou saiu do trabalho e para poder pegar um carro, enfim, acaba tendo contato. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Primeiro, assim, um estado de alerta permanente com qualquer sintoma, sinal de uma infecção começando. Se ela tiver um sintoma de um quadro gripal, como eu falei, febre, mal-estar, enjoo, ela não vai se conformar em ficar em casa e tomar um remedinho para gripe, para febre, nada disso. Procura atendimento médico, é a primeira coisa. Valeria a pena, por exemplo, já tomar um antibiótico para tentar prevenir uma situação dessa? Se houver orientação médica, sim. Caso haja o médico que você procurou lhe indique isso, use sem problema, sem medo, não vai lhe fazer mal. Bom, você viu o Dr. Di Renzo aí falando sobre os sintomas da leptospirose, então fique atento aos sintomas, que leptospirose é uma coisa muito séria e se você puder evitar o contato com a água da enchente, melhor ainda, tá bom? Se quiser rever alguma das nossas entrevistas, alguma das nossas matérias, clica lá no site da Beneficência Portuguesa, o site está aparecendo aqui no seu vídeo, que você pode rever a qualquer momento as matérias do Beneficência na TV. Eu fico por aqui e na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.